Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim para a gente terminar o nosso desenho e também, claro, desejar um ótimo final de ano para vocês, que vocês tenham uma festa aí linda, independente de qualquer coisa. Vamos ver o passo a passo? Vou começar pintando essa fitinha. Eu estou passando aí amarelo limão, um pincelzinho número 4, cortado, lixado. Tô dando sequência com siena natural, emenda essas cores assim, uma emenda bem curtinha. Não cresça muito siena para cima do amarelo, para não sumir com ele. Coloquei o siena nessa parte aí também, olha. Vou crescendo ele para essa curvinha aí por baixo. Nessa parte aí onde tinha o amarelo limão, eu coloquei um pouquinho de amarelo bebê. Não espalhe demais para não desaparecer de tudo o amarelo limão. Estou colocando um pouquinho de sépia nessa pontinha. Olha só que vai ser uma emenda bem curtinha, aqui umas manchinhas. A gente procura não sumir com as cores que a gente colocou anteriormente. Estou colocando um pouquinho de sépia embaixo dessa curvinha e dando sequência com siena natural. Essas fitinhas, elas são pintadas assim, com várias emendas. As tonalidades que eu vou usar para essa aí, será o amarelo bebê, amarelo limão, siena natural e o sépia. Também um toquezinho de branco, apenas. Será uma questão de observação. A gente vai prestando atenção nos lugares onde cai uma porção maior de luminosidade, que será esses lugares onde a gente vai colocar o amarelo limão, amarelo bebê, branco. Os lugares mais escuros, a gente vai colocar o siena natural e o sépia. Aí eu estou distribuindo uma pequena porção de branco. Esse branco eu vou colocar apenas onde tem o amarelo bebê, nos lugares mais claros onde tenha o amarelo bebê. Eu vou manchar também, ó, levemente essa parte aí embaixo com o amarelo bebê, como se fosse um brilhinho que caiu aí. É coisa que você também pode estar colocando. Pouco e em alguns lugares assim bem afastados. Olha só, esses cantinhos aí foi uns pedacinhos que sobraram. Então, eu vou encher eles com preto, preto mesmo, não vou colocar outra tonalidade, para a gente dar continuidade à pintura de nossa fitinha. Vou começar essa parte aí com siena, siena natural, vou dar sequência com o sépia, não se preocupe porque é escuro. Pode até se emendar um pouco, mas não tem problema. As partes que ela fica em lugares mais escuros, ela vai sumir mesmo um pouquinho. Vou dar sequência agora com o siena natural na parte de baixo. É uma sombra, já seria um pontinho de sombra mais escurinho, porém não tão forte com o sépia. Amarelo limão, olha só. A emenda entre as cores precisa ser bem curtinha. A gente não pode levar uma tonalidade muito acima da outra para não sumir com ela. Vou dar sequência com siena natural novamente. Você vai prestando atenção, vai vendo que em todos os lugares onde eu coloco o amarelo limão, eu vou emendar os dois lados dele com siena natural. Essa parte aí de cima também coloquei o amarelo limão. Observe que as emendas são bem curtinhas. Em cima desse amarelo limão, eu estou colocando uma porção de amarelo bebê, estou arrumando meu contorninho e colocando o amarelo bebê. Olha, para a pintura dessa fitinha, eu saí variando os pincéis número 4 e número 2. Referência 815, cortado e lixado. Usei também o pincel número 0, olha só, tô usando ele agora para pintar esses pedacinhos pequenininhos, para não borrar. Eu enchi aí com sépia e vou colocar um toquezinho de siena nesse lado mais largo,
Coloquei agora um pouquinho de amarelo bebê e vou colocar também um contorninho na parte de cima com o amarelo bebê, para que essa fita apareça um pouquinho. Veja que esse lado de cima ela sumiu, aquele pedacinho que a gente encheu com o sépia. Esse pouquinho de luminosidade que eu coloco já faz ela aparecer um pouquinho. É a intenção, ela tá bem escura, só tá aparecendo o tom sépia, então ela iria se perder no meio desse preto. Quando a gente coloca esse toquezinho de uma tonalidade mais clara, olha, ela já aparece. Agora, eu tô colocando um pouquinho de branco. Vou colocar também um toquezinho de branco nessa parte de cima, é bem pouquinho. Eu vou colocar com o pincel zero. Eu não quero borrar isso aí, já tá tudo pronto. Mas se você quiser colocar com o pincelzinho 2 ou 4, fica a seu critério. Depende muito da coordenação motora de cada um. Coloquei um toquezinho aí de sépia nessa parte de baixo e vou colocar em cima também. Veja que é pouquinho, dei preferência a colocar até com o pincel zero. Agora, tô espalhando com esse pincel número 2. Não coloque, não puxe demais nesses lugares assim curtinho, não puxe demais o sépia, para ele não tomar conta do espaço e sumir com as outras cores. Aí é o amarelo bebê, o siena natural. E dessa forma, gente, eu vou pintar toda a minha fitinha. Vou fazer ela assim de uma forma mais acelerada, porque não vai se diferenciar muito. Você só vai prestar atenção onde eu estou colocando cada tonalidade. Olha só, aí eu vou distribuindo o sépia, já deixei um espaço ali para colocar o siena. Tô colocando com o pincelzinho zero, os cantos pequenininhos. Eu tô dando preferência a trabalhar com o pincelzinho número 0. Esse espaço mais aberto, para encher, eu tô enchendo com o pincelzinho número 4 e estou detalhando com o pincelzinho número 2. Veja os cantinhos que eu vou colocando umas luminosidades, tá vendo? É uma fitinha que tava ali atrás bem escura, mas com um pouquinho de luz ela já aparece bem. Esse cantinho aí eu tô arrumando o contorno, tô arrumando com amarelo bebê. Vou puxar ele um pouquinho, deixando um pouco de luminosidade. Mas o branco eu só vou colocar nos lugares assim mais clarinhos, que já tem maior quantidade de luz sobre a fita. Olha só, que ela vai se destacando bem aí nesse lugarzinho bem escuro, nesse preto, mesmo nos lugares onde tem o sépia, ela vai aparecendo bem. Tô colocando agora as porções de amarelo-limão. Não vou colocar em grandes partes, várias porções, porque o meu tecido, ele seca bem rapidinho. Ele prende muito a tinta. Então, você toma cuidado para essas tintas não secar e depois você não conseguir fazer as emendas delas, tá? Coloquei amarelo, limão em três porções. Agora, vou emendar a eles o siena natural. Veja que eu já coloquei um toque de sépia aí nesse meio. Vou colocar a sépia também nessa região, aí nessa curvatura que leva mais sombra. Siena natural. Vamos emendar, quando a gente coloca assim esse sépia, a gente emenda tomando muito cuidado para não crescer ele demais. Veja que vai dando uma impressão de brilho nessa fitinha. Vou crescendo mais esse amarelo limão, passei sépia nessa região aí embaixo e vou emendar o siena natural ao sépia e ao amarelo limão. Agora, tô colocando aí amarelo bebê. Dei preferência a usar o pincelzinho zero para colocar ele, mas fica muito a seu critério. Olha os pontos que eu tô distribuindo o amarelo bebê. Nessa região também levará um toquezinho de branco. Olha só.
Nos lugares onde coloquei o amarelo bebê, também vou colocando um pouquinho de branco. Com esse vídeo, pessoal, eu vou finalizando aquilo que estava inacabado, não era? Eu tinha 2 vídeos referentes a essa pintura que coloquei anteriormente, e agora eu vou colocar o último fechando essa pinturinha nossa. Com esse vídeo, a gente vai estar finalizando essa pintura. Só lembrando, todas as pinturas que eu coloquei no YouTube, elas estão completas. Não tem nenhuma faltando alguma parte. Caso você não esteja encontrando, entre no canal, lá você vai encontrar todas elas completinhas. E quanto aos riscos, estão disponíveis nas fotos do meu Facebook. Vou deixar também o link aqui na descrição para que você possa ir lá e pegar as fotos que você quiser ou os riscos que você quiser. Qualquer coisa, também deixo o número do WhatsApp e você pode estar mandando mensagem para mim para ver o que eu possa fazer, né? Se eu puder ajudar. Olha só, gente. Tô colocando agora novamente o amarelo bebê nessa região mais clarinha. Veja que o amarelo bebê, ele não aparece em outros lugares, basicamente ele não aparece. Quando aparece, é só um brilhinho, algo bem discreto. E sobre o amarelo bebê, sempre vem um pouquinho de branco, quando ele está assim, numa região com maior luminosidade. Essa parte aí eu vou aproveitar para colocar mais umas porções do amarelo limão, para a gente andar um pouquinho com o nosso desenho. Olha só, coloquei 2. Vou terminar de encher com esse siena natural. Sempre emendando direitinho. Colocar um toquezinho de sépia. Observe os lugares onde eu tô colocando essas sombras, assim, mais marcadas. É uma fitinha bem estreita, é bom você trabalhar com pincel pequenininho, trabalhar devagar, sem muita pressa, para que você não borre. Quando a gente chega nesse ponto, que o desenho já está basicamente pronto, não é? É bom a gente não borrar, a gente não ter que voltar para corrigir algumas coisas. Mas caso você dê uma borradinha para cima desse preto, fica fácil de corrigir. Pega um pincelzinho, coloque um pouquinho de tinta preta. E nesse de baixo, como ela está encostando no espaço do sépia, também você pode estar fazendo a correção com o sépia. Olha só as porções de maior luz, que leva o amarelo limão de início, dá sequência com o siena natural, emendando esse amarelo limão. Depois que a gente coloca essas luminosidades, você pode encher ele todo com o amarelo limão e o siena natural. E depois você pegar o sépia e sair colocando as sombras. Observe que às vezes eu faço isso e que às vezes eu já saio colocando as 3 separadamente. Agora eu fiz isso, eu coloquei as 3 separadamente. Embora depois eu dê uma manchadinha em cima do siena natural, olha só. Viu o que eu fiz? Peguei um pouquinho do sépia e dei uma manchadinha por essa região. Você pode ver qual a forma que você vai se adaptar melhor para fazer essa pintura, caso você queira pintar essa fitinha, nesse ou em outros desenhos. Estou espalhando uma porção do amarelo bebê, estou colocando o branco para dar um brilho mais intenso. E veja que realmente ele fica mais brilhante quando a gente coloca o branco, não é? Parece que ele realça mais essa luminosidade, esse brilho de cima dessa fitinha. Eu estou passando aí nessa porção, ou nesse pedacinho de fita, o amarelo limão. Já estamos chegando no finalzinho da nossa fitinha. Olha só os pontos que eu estou distribuindo o amarelo limão. Esse pedacinho aí, ele vai ganhar bastante luz. Vou colocar um toquezinho de siena natural por essas partes. A fita está bem dobrada, bem voltada para o lado de cima. Então,
ela já fica um pouquinho mais difícil de pintar, mas dá pra gente fazer com o pincel pequenininho, olha. Tô pegando a ajuda do pincel número 0 em alguns cantinhos, coloquei sépia para essa pontinha só do lado de cima, e na parte de baixo tô colocando um pouquinho de amarelo bebê e um toquezinho de branco. Agora, vamos para as nossas folhinhas. Olha só, o centro dela eu vou encher, pelo menos dessa que está assim de frente, mas sem nada sobre ela, mais aberta, mais livre, eu enchi com verde musgo e vou terminar essas laterais inteiras com verde pinheiro. Veja que o verde musgo deixou uma luminosidade aí por esse centro. Agora, eu tô colocando um toquezinho de verde bandeira para essa lateral. Não vou passar o verde bandeira por todos os lados. Coloquei para essa pontinha e coloquei aí nessa região de baixo. Não coloque demais, para ele não ficar muito azulado. Esse verde, ele tem um toquezinho mais azulado. Essa cor aí é o verde pântano. Eu vou colocar as sombras mais fortes que tem para essa folhinha. Olha só, já vou marcando uns espinhozinhos pelas pontinhas da folha. E quando você colocar esses espinhozinhos, você sempre puxa ele um pouquinho, dando uma emendada nas tintas que já estão aí pintadas na folha, para não ficar aquilo solto na pontinha, na lateral da folha sem emenda nenhuma, vai ficar algo estranho. Passei um pouquinho de pântano por vários lugares, observe você, até porque quase todas as nossas folhinhas serão pintadas assim. Agora, eu venho reforçando aqueles espinhozinhos com o pincel número 0. Vai ficando uns excessozinhos, mas depois eu vou pegar um pincelzinho chato, número 2, e vou puxar esses excessozinhos para cima da folha. Olha só, vou colocando todos eles, vai ficando umas porções de tinta solta aí, mas quando a gente pega um pincelzinho e dá uma puxadinha, olha, aí eles que se emendam na folha, fica bem melhor. Essa tonalidade que estou usando é o verde grama. Ele é um pouco mais claro e eu vou marcar os espaços de nervura, a nervura principal e as auxiliares. Para já, eu estou só marcando, só determinando o lugar onde elas vão ficar. Vou marcar essas de baixo, também vou marcar as de cima. Eu estou espalhando um pouquinho elas, mas isso ainda não está pronto, tá? Olha só, estou demarcando os lugares e já deixando um pouco de luminosidade. Olha só as de cima, eu gosto de fazer uma que emendando com a outra nesse centro. Se ficar um pouquinho torto, tudo bem, mas é melhor você deixá-las mais próxima possível, senão que encostando uma na outra. Isso aí é azul bebê. Com o azul bebê, eu vou acentuar algumas luminosidades, deixar mais brilho para ela, não necessariamente um excesso de tinta, mas pelo menos deixá-las mais clarinhas. Olha só, aquela região onde eu coloquei aquelas nervuras, aquelas marcas de nervuras, eu estou agora reforçando com esse azul bebê. Para esse centro, eu estou colocando com o pincelzinho 0. Para essas laterais, eu estou colocando com o pincelzinho 2, número 2. Estou reforçando as sombras com o verde pântano, essas separações de nervuras. E agora, eu vou colocar, olha, o azul bebê, dando essa luminosidade maior sobre essas porções, essas separações de nervuras auxiliares. Para essa de baixo, que já estava mais clarinha, eu coloquei ela mais próxima da central, da principal. Para essa de cima, que já ganhou um pouco mais de sombra, eu coloquei ela mais próxima a esses espinhozinhos que ganharam mais luminosidade. Para essa pontinha, coloquei os espinhozinhos com verde pântano. Para essa parte de maior luminosidade, eu coloquei com o azul bebê mesmo.
As outras folhas serão pintadas semelhante a essa. Vou passar o verde musgo no centro delas. Vou terminar esse em volta com verde pinheiro para todas elas, tá? Verde musgo, verde pinheiro. Agora, gente, eu vou vir com o verde bandeira, colocando uns toquezinhos, não é muita coisa. Em algumas partes, não em volta dela toda. Veja onde eu coloquei, escolhi para colocar o verde bandeira dessa. Essa outra já vai ganhar num cantinho diferente. Você escolhe os lugares onde tiver maior sombra. Aí você escolhe colocar esse verde bandeira. Mesmo assim, essa sombra ainda será reforçada com verde pântano. Olha os lugares onde eu coloquei nessa aí. Feito isso, nós vamos pegar o verde pântano e colocar a sombra final, a sombra definitiva, aquela mais forte. Vou colocar nessa região aí, onde uma está por baixo da outra. Já vou marcando os espinhozinhos, olha só, e puxando eles. Se eles ficarem muito grosseiros, depois você dá uma arrumadinha com o pincel número 0. O importante para esses espinhozinhos é que eles fiquem voltados para a direção da pontinha da folha e que você depois passa um pincelzinho dando uma emendada nesses excessozinhos desses espinhozinhos com a folha. Nessa outra, eu deixei essas sombras assim mais marcadas. Vou sombrear também essa parte aí, onde está essa flor, essa rosa por cima dessa folha. Essa pontinha aí também, esses lugares muito escuros, não vai aparecer muito esses espinhozinhos, mas tudo bem, não deixe de colocar por conta disso. Tô colocando a nossa nervura principal, a marca dela, com o nosso verde grama. Vou começar a marcar as nervuras laterais, que eu chamo de auxiliares. E vou marcar de todas, ou pelo menos vou fazer isso em todas. Mas eu vou logo espalhar um pouquinho essa tinta que eu coloquei, porque se ela seca, fica difícil depois para misturar. Olha só, pegando uma porçãozinha a mais do verde grama, vou puxando todas em uma só direção, todas as nervuras puxando em direção da pontinha da folha, para que elas ganhem uma sombra semelhante, não ficar uma puxada para um lado, para o outro, ficar algo confuso. Feito isso em todas elas, eu tô só colocando a sombra que tinha ali com o verde pântano, que sumiu quando eu tava colocando. A luminosidade da minha nervurinha, ela sumiu, eu vou reforçar. E vou escurecer um pouquinho aqueles pontinhos, olha, de separação de nervuras, dessas porções, dessas separações que elas fazem. Deixar um pouquinho mais escurinha. Só de um lado da folha, eu não coloco dos dois lados. Essa sombra eu deixo só de um lado. Feito essas sombras em todas, vamos começar a colocar o azul bebê. Aí, eu tô dando um pouco de luminosidade nessa região aí em cima, colocando os espinhozinhos. Esses espinhozinhos, eu vou colocar eles, vou emendar um pouquinho a folha, não é isso? Eu vou também ter o cuidado de colocar as luzes, deixar as luzes assim mais fortes, mais marcadas, com esse azul bebê, gente. Não esquece de reforçar a nervura principal de todas elas. Na parte que está com maior luminosidade, eu encosto essa luminosidade do azul bebê na nervura principal. Na parte que está já mais escurinha, eu deixo esse azul bebê mais afastado dessa nervura principal. Olha só, coloquei as porções, tô espalhando.
Não espalhe muito longo, de forma que uma encoste na outra. E vamos ver, então, a pintura dessa outra, que tem uma dobrinha aí, que é um pouquinho diferente. Começando pela colocação desse verde musgo. Veja que eu coloquei nas laterais. Terminei de encher tudo com verde pinheiro. E agora já vou distribuindo as minhas sombras. As sombras com verde pântano. Olha os pontos que vai ficar mais escurinho. Nessa separação central. E essa dobrinha, eu vou deixar ela escurinha também. Vamos passar uma porção aí de verde pântano. Depois, eu vou reforçar o pântano dela. Ela será mais escurinha. Nessa parte aí de cima, eu vou colocando já uma porção de verde grama. Dá um pouco de luz para essa região. Vá sempre colocando esses espinhozinhos e puxando, emendando eles. Essa pintura aí desses espinhozinhos não é diferente, é a mesma coisa das outras. Vou colocando as luzes dessa parte aí embaixo. A primeira luz com verde grama. Tô só marcando, determinando os espaços das nervuras auxiliares. Essa tá um pouquinho curvada, eu não vou colocar a nervura principal, não vou deixar ela aparecendo não, tá? Vou deixar assim mesmo como está, só essas luminosidades das nervuras auxiliares. Vou reforçar, claro, também com o azul bebê. Vou puxar todas elas em direção à pontinha da folha. E deixando ainda parada aí essa dobrinha, não mexi mais com ela, não é isso? Essa parte aí de cima eu vou reforçar a sombra com verde pântano. Pegue um pincel pequenininho, ela tem umas porções bem pequenas para a gente trabalhar. Então, você pega um pincel bem pequenininho. Agora, eu vou escurecer um pouquinho mais essa dobrinha. Vou pegar o verde pântano e vou começar a colocar os espinhozinhos da dobrinha, puxando-os para baixo. Olha só, você pode estar colocando com um pincelzinho pequeno, pincelzinho número 0, número 2, ou você pode estar colocando com um pincel redondo, número 0. Esse daí é um pincel número 2, chato. Olha só que eu deixei escura essa dobrinha. Depois, eu vou dar uma arrumadinha nela, vou colocar um pouquinho de verde grama na parte de baixo, como separação de nervura. Mas deixe essa tinta secar um pouco. Olha só, na parte de cima, eu já estou colocando azul bebê. Eu estou colocando mais luz, acendendo mais essa luminosidade que já estava colocada aí com verde grama. E em vez da nervura principal, eu vou colocar assim as separações bem marcadas dessas porções. Para o lado de cima, será pintado do mesmo jeito que foram pintadas as outras folhas. A gente coloca a porçãozinha do azul bebê e vai puxando, vai espalhando, tá? Pegue bem pouquinho o azul bebê nessa hora, para que não fique com muito excesso, muito claro, você ter problema para espalhar essa tinta, acabar crescendo ela demais e não sumir com essas sombras, essas separações de nervuras que tem aí. É muito importante que essas separações apareçam e apareçam assim bem definidas. Coloquei os espinhozinhos com o azul bebê e puxei um pouquinho eles. Agora, gente, vamos começar a pintar essas sépalas. Para a pontinha delas, eu vou começar colocando o verde pistache, vou dar sequência com o verde folha, mas isso vai variar de cada uma delas, tá? Geralmente, elas apresentam sepalazinhas diferentes, dependendo da posição, do desenho, da luminosidade que chega até elas. Coloquei uma porçãozinha de verde pinheiro nesse centro, olha. E tô puxando que uns espinhozinhos em volta com o verde folha. Veja que ela fica cheia de espinhozinhos no em volta.
Essa outra eu vou começar também com verde pistache. Vamos dar sequência a ela com verde folha, verde pistache, verde folha. E eu vou terminar ela com verde pinheiro, verde mais escurinho. Vou começar a colocar umas batidinhas, bem pouquinho, gente, com o azul bebê. Essa lateral aí do lado de fora, eu coloquei um pouquinho do azul bebê e saí, olha, espalhando com batidinhas bem pequenininhas. Para essa falhinha que eu estou desenhando aí do lado de fora dessa sépala, eu vou colocar com verde pistache. Vou dar uma emendadinha nessa parte aí de dentro, coloquei umas batidinhas novamente com o azul bebê. Essas batidinhas você pode estar colocando com azul bebê ou com branco. Nos lugares que tá mais afora, que tem mais luminosidade, eu vou colocar com o branco. Nos lugares mais escuros, com azul bebê. Eu enchi essa outra sépalazinha toda com o verde pinheiro, coloquei um toquezinho de verde folha do lado direito. Essa outra, eu estou colocando no centro dela uma porção de verde pistache e terminei basicamente com o verde pinheiro. Para a pontinha dela, eu coloquei um pouco de verde folha. Para a pontinha dessas sépalas, que é assim muito fininhas, bem delicadas, eu tô fazendo com o pincel número 0. Essas batidinhas aí de branco, de azul bebê, eu tô colocando com o pincelzinho número 2, redondo, bem cortadinho, bem lixado. Olha só como vai ficando uma coisinha meio aveludada, que é mesmo a intenção. Nessa sépalazinha que eu estou colocando esse azul bebê agora, eu coloquei também um toquezinho de verde pistache na pontinha dela. Esse verde mais clarinho que tá aí é o verde pistache. Olha que eu vou distribuindo, gente. Eu tô colocando aí um pouquinho uma sombra com o verde pântano. Ela tem uma curvaturazinha aí, mais escurinha. E tô colocando azul bebê nesse contorninho e mais um pouquinho para esse centro. Coloquei agora um toquezinho de branco. Quando você vê ele ficar assim mais acentuado, mais clarinho nesse em volta, é a região onde eu estou colocando o branco. Puxei uma falhinha também aí. Essas falhinhas você pode estar puxando elas com o verde folha ou com o verde pistache. Vou encher essa outra aí, essa maior, toda de verde pistache. E essa daí eu vou encher a pontinha e a parte de baixo dela com o pistache. O centro eu vou encher com verde musgo. Vou passando um toquezinho de azul bebê no em volta. Vou colocar umas falhinhas com verde folha, olha. Tá vendo? Tô arrumando com o pincel número 0. Para o centro, eu vou colocar um pouquinho de pinheiro para dar uma sombra. Eu vou manchar, essa aqui eu pintei toda com o verde pistache, eu vou manchar ela com um pouquinho de verde grama. Veja que eu manchei ela quase toda e a parte de baixo da outra também. Vou colocar um pouquinho de verde pinheiro aí, fazendo uma sombra, uma depressão. Vou fazer um contorno mais marcadinho com o azul bebê. E vou começar a fazer aquelas batidinhas um tanto aveludadas para essa região aí, olha, toda essa região dessa sépalazinha, ela é grande, mas ela vai ganhar por toda a região esse aveludado, esse toquezinho de azul bebê ou de branco. Se você tiver o azul bebê, use ele. Eu tô fazendo uso de branco também para ajudar um pouco, porque o meu azul bebê ele tá muito líquido. Não sei o que aconteceu, ele ficou muito líquido. Mas o azul bebê por si só, ele já faz um trabalho bom para isso aí. Observe que eu deixei um escurinho, uma leve sombra para esse meio, para o centro dessa sépala que é bem marcada. Ela é basicamente que uma pétala. Vou afinar essa pontinha dela com o pincel número 0. Olha lá, um toquezinho de verde pinheiro.
pode ser o pântano. Você puxa, mas sem chegar até essas falhinhas no em volta. Vou colocar mais algumas com verde folha. E vamos pintar esse cabinho. Enchi ele todo com verde pinheiro. Vou escurecer a parte de baixo com verde pântano. Pincelzinho pequenininho, pincel número 2 ou 4. Olha o pântano que eu estou colocando também nessa região aí, no encontro com as sépalas. E para a parte de cima, eu vou colocar um toquezinho de verde folha. Uma luminosidade com verde folha. Um pouquinho de azul bebê. E só isso para esse cabinho. Assim ele já fica prontinho. Olha só, isso aí é azul bebê, tá? Que eu tô colocando aí. Tô colocando com o pincelzinho 0. As sépalazinhas serão semelhantes à da flor que está mais aberta, do botão que está mais abertinho. Eu enchi com o verde pinheiro, essa grande parte. Dei sequência com verde pistache. Essa daí eu tô manchando ela com verde grama. Essa tinta que coloquei aí embaixo agora é verde pinheiro. Eu vou passar, depois eu vou puxar ela por cima do cabinho, que ela está por cima do cabinho, não está por trás. Mas para agora eu vou colocando aí as sombras e as luzes. Aí eu tô colocando uma porçãozinha do verde pistache. Vou usar o pincel número 0 para fazer esses detalhes assim menores. Aí é o verde folha que eu estou colocando. Vou manchar também um pouco com verde folha, essas porções que pintei com verde pistache. Olha só, vou passando mais para a região do chão, o verde folha. E não vamos deixar, gente, de colocar também aquelas batidinhas com o azul bebê, deixar um tanto aveludado. Olha só, vou colocando várias batidinhas, quase nada de tinta. Você procura sair colocando, tipo, de cima para baixo, sem voltar. Porque se você volta, você apaga as batidinhas que você fez. Esse cantinho aí também tô colocando uma porçãozinha de azul bebê. Fiz uma sombra em volta dele com o verde pinheiro. Olha só, toda essa região eu tô colocando batidinhas com azul bebê. Vai ficando algo assim mais aveludado. É fácil de fazer isso aí. Vou encher o centro dessa daí que é mais larga com verde musgo e vou terminar com verde pinheiro. Vamos emendar bem isso aí e vamos deixar ela assim, sem mexer mais com ela. Coloquei o vinho para essa pontinha, tô colocando vinho aí, vinho puro. E vou passar, vou terminar com o vermelho. Esse vermelho que eu vou usar para essa rosa, ou para esses botões, será o vermelho tomate. Olha só, coloquei o vermelho, vou arrumar um pouquinho, fazer uma separação melhor com o vinho, deixar mais marcado. Veja que agora eu tô usando o pincel número 0. São pedacinhos de pétalas bem pequenos. Se você pega um pincel grande aí, você vai borrar. Esse cantinho, eu tô enchendo ele com vinho mesmo, vou encher ele com vinho, ele é bem escuro. Enchi essa outra porção toda com vermelho tomate. Estou colocando a sombra com o vinho. Vou colocar uma sombra curtinha nessa parte aí de baixo. Para essa parte de cima, eu vou puxar um pouquinho mais essa sombra, deixar ela mais marcada. Eu fiz esse mesmo botãozinho para o desenho de mandacaru. Se você não viu o vídeo, mas eu deixei mais um risco com aqueles vasos e aquele pezinho de mandacaru, um risco que não é natalino, para que você possa usar o ano inteiro, pintar no que você quiser. E nesse novo risco, tem a rosa, que nós pintamos ela em tom azul, em uma das peças do nosso conjunto natalino que fizemos há dias atrás, e tem esse botãozinho. Para tudo que tem no desenho, tem vídeos
no nosso canal mostrando como você pode fazer, viu? Agora eu vou começar com a pintura desse botão mais aberto. Vou começar passando branco, olha só. Vou pintar essa partezinha aí com branco, vou manchar um pouquinho com o sépia. Não vou encher ele todo. Vou pintar com branco também, essa região aí, vou manchar um pouquinho também com sépia. E vou dar sequência terminando com o vermelho, vermelho tomate. Vamos terminar de encher essa pétala com vermelho tomate. Essa será uma daquelas rosas que elas têm umas manchinhas nas pétalas de branco. Ela é vermelha e tem manchas brancas por suas pétalas. Então, por essa razão, eu pintei dessa forma essas duas pétalas, tá? As outras, algumas eu já vou pintar assim, outras eu vou encher tudo com vermelho e depois a gente mancha. Passei um pouquinho de púrpura na separação entre as pétalas e agora eu vou passar um pouquinho aí, olha, de rosa escuro. Luminosidade de separação de pétalas com rosa escuro. Ou seja, eu usei até então branco, sépia, vermelho tomate, púrpura e rosa escuro. Ainda vamos usar também o vinho na pintura dessa rosinha. Enchi essas pétalas aí toda com o vermelho tomate. Tô passando dessa vez o vinho. Eu preciso de uma sombra assim mais profunda, mais marcada. Essas rosas que ficam mais de frente, esses botões ou rosas abertas ficam mais de frente, precisa ter uma sombra mais marcada, uma profundidade para não ficar algo mais estranho, ficar algo meio estranho. Eu vou colocando esse vinho aí, depois a gente vê se há necessidade de reforçar ou não. Como ela é bem manchadinha, foi uma foto que uma colega nossa mandou para mim, para eu ver se conseguia fazer, até porque tem muitos pedidos aí que as pessoas me fizeram. Alguns não deu tempo, outros são coisas que foi muito difícil, eu não consegui, mas eu vou tentando, tá? Na hora que eu conseguir, vai aparecer a pintura por aí. Tô continuando pintar essa pétala aí, olha, com branco. Essa porção aí eu tô colocando branco. Vou colocar o branco também para essa outra região. Quase que some, não é? A gente quase não vê o branco. Por essa razão, olha, quando a gente coloca o sépia como a sombra para ela, ele já dá um salto, ele já aparece bem melhor. Esse sépia também, dependendo da necessidade, pode ser reforçado lá no final, mas para agora eu vou colocando assim, depois a gente vê a necessidade. Tô reforçando a luminosidade da pontinha dessa pétala, passando o branco. E vamos dar continuidade a isso aí, passando o vermelho, um toquezinho de vermelho. Para esse aí dentro, eu enchi de branco e tô colocando uma sombra com vermelho, vermelho tomate. Veja como eu vou colocando. Eu vou colocando, deixando manchado. Lembrando que ela tá cheia com branco, tá? Agora, gente, eu enchi todo o resto da rosa com vermelho tomate. O risco não some, o vermelho tomate ele deixa o risco aparecer bem. Eu vou colocar primeiro todas as sombras com vinho. Vou deixar ela toda prontinha. Às vezes, quando a gente pega uma foto de uma rosinha dessas, por ela ter muitas manchinhas brancas, às vezes dá até a impressão de que ela não tem sombra. Fica algo meio emendado. Mas não é bem assim, não. Ela tem todas as sombras que todas as rosas têm. Eu vou colocar logo todas as sombras desse vermelho. Vou colocar com vinho. Depois, a gente vai vendo onde existem as manchinhas e vamos colocar elas, tá bem? Olha só, preste atenção onde eu tô passando todas as sombras. Essas curvinhas, essas dobrinhas, aliás, todas essas dobrinhas têm sombra dos dois lados. Todos os risquinhos não somem, você pode pintar com tranquilidade. Essa parte aí central, ela levará sombra dos dois lados.
Aí é uma dobrinha, que também levará sombra dos dois lados. Esse cantinho eu só tô escurecendo um pouquinho mais, eu tinha colocado uma sombra nele só com o púrpura. E olha como já vai aparecendo o nosso botãozinho. Veja que tá começando a abrir, não é uma rosa mesmo, aquela rosa bem aberta. Essa parte aí central, a gente vai colocando uma sombra mais forte, viu? A gente deixa o vinho aparecer bem marcado. São os pontos de maior profundidade. Quando tem uma separação entre elas, a gente capricha na sombra, porque realmente pede. Esses cantinhos assim, depois a gente vê, depois a gente sai reforçando. Eu vou deixar ela secar um pouco. E enquanto isso, eu vou colocando o branco desse botãozinho que está aí fechado. A foto que nossa colega mandou pra gente era apenas dessa que está mais de frente, mais aberta. Esse que tá aí do lado, eu coloquei ele para pintar porque eu havia deixado no nosso risco de Mandacaru, no novo risco de Mandacaru. Então, eu queria pintar ela, tanto que eu pintei só com as sombras, deixei o branco para colocar depois, para você ter uma referência de como fazer. Olha só os espaços que eu vou distribuindo branco. Esse branco, às vezes, na hora de colocar, ele fica um pouco manchado do vermelho. Mesmo já estando seco, ele fica mostrando ainda a tonalidade vermelha por baixo. Você pode deixar assim, ou você pode reforçar alguns pontinhos dele depois, quando tiver mais sequinho, que vai ficar bom. Olha só, algumas pétalas, elas têm assim umas manchinhas soltas pelo meio, umas manchas maiores, outras menores. Às vezes, elas mesclam um pouquinho o branco com o vermelho, deixando um tonzinho assim mais rosado. Varia muito de flor para flor. Algumas apresentam bem pouquinho branco, outras basicamente são brancas com manchinhas vermelhas. Isso tudo pode ter no mesmo pezinho. Você tá vendo? Quando a gente começa a colocar os brancos, dá a impressão de que se mistura o nosso desenho, parece que perde um pouco a forma. Mas você não se preocupa, que é assim mesmo. Se você vai pintar a sua florzinha, não fique preocupado. Se você pegar uma foto delas, você vai ver que elas realmente se misturam um pouco. Agora eu vou começar a colocar branco para essa outra. Olha só as porções que eu estou distribuindo. O nosso botãozinho já estava mais seco, o nosso botão mais fechadinho. Esse aí ainda está mais úmida a tinta, mas vai dar para a gente fazer. Alguns lugares fica um pouco mais rosado, outros lugares fica o branco mais forte, mas tudo bem. Vou colocando qualquer coisa, depois a gente reforça. Coloca um pouquinho mais de branco e deixa na quantidade e do jeito que você quiser. Olha só, essa daí eu vou manchar ela bastante. São só manchinhas. Você vai olhando e vai encontrando, se você estiver olhando de uma foto. E se você estiver fazendo de sua vontade, você pode ir colocando as manchinhas onde você quiser. Vai ficar bem mais prático. Olha só os lugares onde eu saí colocando manchinhas. Esse centro, ele é um pouquinho mais trabalhado. Pelo menos dessa florzinha que eu recebi a foto, ela tem o centro mais marcado, mais manchadinho. Por essa razão, eu acho que é a parte mais difícil da gente ir colocando. Essas sombras, elas são muito importantes para a pintura desse tipo de rosa. Podemos perceber que ela já está aparecendo bem. Embora tenha muitas manchinhas, mas dá para a gente encontrar suas separações. Essa pétala aí é uma pétala, só que eu estou mexendo nela agora, ela se mostra bem grande e ela mostra bastante manchinhas. Essa não tem manchinhas, eu coloquei luminosidade nela com rosa escuro. Essa outra, o branco aparece só na sua lateral e vai sumindo. Para a pontinha aí dessa pétala que tá dobrada, eu vou passar
só um toquezinho da sujeira mesmo do pincel. Peguei agora um pouco de rosa escuro, vou colocar luminosidade para essa outra porção. Esses cantinhos afora, eu tô colocando rosa escuro como luminosidade. Olha só, esse cantinho aí precisa ter uma separação boa, que eu tô colocando também com rosa escura. Ele tem uma luminosidade que cai em cima. Eu estou colocando rosa escuro. E agora, gente, eu vou pegar um pincelzinho zero e vou começar a aprofundar os cantinhos de maior sombra. Olha só, todas essas quininhas, eu vou passar um pouquinho de vinho. Não vou deixar um contorno solto, tá? Eu vou passar e vou misturar um pouquinho a tinta que está aí pintada, bem curtinho. Essa pétala aí, que é meio sépala, meio pétala, ela tem umas manchinhas de vermelho e de vinho também. Olha só, coloquei primeiro o vermelho tomate, agora tô distribuindo um pouquinho de vinho. E assim, pessoal, vai ficar o nosso desenho. Eu espero que tenha sido útil. Um ótimo ano novo para vocês. Espero ter ajudado nesse que passou. Beijos e até um próximo desenho. Tchau! Tchau.